Então, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, dia 14 de outubro, né? Uma quinta-feira, e passamos a palavra para o Joey para começar nosso encontro de hoje. Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Desde já, meus agradecimentos a todos os catequistas que se fazem presentes, também, de modo especial, agradecer aí todo o pessoal da coordenação, quem fica por trás aí nos bastidores. E nós vamos dar sequência à nossa formação e já estamos aí durante o ano trabalhando. E, de modo especial, nos 2 últimos encontros, estamos trabalhando exatamente a palavra de Deus. No encontro passado, a gente trabalhou o Pentateuco, né, os 5 livros da Bíblia, e hoje vamos estar trabalhando de modo mais especial, de modo mais focado, entrar mesmo de fato no texto do livro do Gênesis. Mas para que a gente possa fazer bem essa preparação, também precisamos preparar o nosso coração, o nosso espírito, para que o mesmo espírito que esteve presente na criação, o mesmo espírito que esteve presente durante todo o processo de experiência, de narração e de escrita da palavra de Deus também possa se fazer presente conosco. Por isso convido a cantarmos a oração da Santíssima Trindade para começarmos nossa oração. Do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Queridos irmãos, queridas irmãs, catequistas, que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus, a comunhão do Divino Espírito Santo, estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu em seu amor. E como eu já havia dito no início, peçamos sobre nós a luz do Divino Espírito Santo para que ele esteja sobre nós nesta noite. Abra não só os nossos ouvidos, mas de modo especial o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus e que a palavra de Deus estudada se transforme também em vida na nossa vida. Nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, e em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Quando Jesus terminou estas palavras, partiu para a região da Galileia e foi para além do Rio Jordão. Acompanharam-o grandes multidões e ali ele as atendeu e as curou. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, querendo pô-lo à prova, perguntaram: Mestre, é lícito ao homem repudiar a própria mulher por qualquer motivo que seja? E Jesus respondeu: Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se tornará uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acreditando na força da palavra de Deus, e como resposta a essa palavra de Deus, o nosso Senhor e nosso Criador, rezemos a oração que o Cristo, nosso Senhor, nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E peçamos sobre nós, meus irmãos, minhas irmãs, a bênção do nosso Deus, de modo especial pela intercessão de Nossa Senhora, padroeira do Brasil, que neste dia 12 celebramos com tanta alegria. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conceda uma boa noite de encontro. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, passo a palavra para a coordenação, caso a coordenação tenha algo a mais a colocar, a falar, senão o padre dá sequência, então, a nossa formação do dia de hoje. Tudo ok, querida coordenação? Tudo certo? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos catequistas, só para nós recordarmos um pouquinho, porque recordar é viver. No encontro passado, a partir do encontro passado, nós estamos fazendo uma introdução, não mais uma introdução à Bíblia, mas agora uma introdução aos livros, então, da Palavra de Deus. A introdução à Bíblia ficou para trás. Então, nós estamos agora, nas duas últimas aulas, trabalhando introdução aos livros. No encontro passado, trabalhamos o texto, ou os textos, né, do Pentateuco, ou a Torá, como a gente diz. Penta, como a gente lembra, quer dizer 5, né? 5, né? De modo especial, os nossos irmãos judeus chamam de a Torá, esses primeiros 5 livros. Ou também, como eles dizem, o livro da lei, ou o livro da instrução, ou o livro do ensinamento, ou os livros do ensinamento, né? Apesar de serem 5 textos, 5 livros, né? Que são eles, contem comigo, quais são mesmo? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, os 5 livros, ou os 5 quintos, como nós vimos no encontro passado. Então, há uma unidade literária. A gente pode entender o texto como um único grande livro. E por que é que, então, não foi escrito, então, um único grande livro, padre? Pelo tamanho. Lembra que os livros, na época, eram escritos em
ou em papiros, né? Ou então em pele de carneiro. Seria uma coisa muito extensa para se manusear, até porque os judeus não têm no texto original, nos textos originais, né? nos manuscritos, não há capítulo, nem versículo, não há. É um texto corrido, sem números, sem capítulos, sem nada. Isso é uma coisa moderna, como nós vimos anteriormente em uma das aulas da introdução. Por isso, então, mas ao invés de fazer um grande livro pesado, denso, difícil de encontrar determinados elementos, foi dividido em 5 partes, né? E entender que na Bíblia judaica, o livro, no texto hebraico, né, na Bíblia hebraica, os livros têm os nomes das primeiras palavras mais importantes, né? Mais importante do texto, né? Por isso, o texto do livro do Gênesis se chama Bereshit, que quer dizer em princípio, ou no princípio, Deus criou. A primeira palavrinha é no princípio, ou em princípio, Deus criou, né? Bereshit bara Elohim, no princípio, Deus criou. Ou então, como é o caso, ou então no hebraico, ou no grego, que somos a nossa Bíblia hebraica e latina, a gente tem a palavra Gênesis, né? Que tem a ver com genealogia, genealógico, né? E tem a ver com a árvore genealógica, né? As origens, por isso vem gens, o código genético, né? Da onde a gente vem. É as origens, o livro das origens, né? Como nós vimos também. É claro que temos que entender que o texto bíblico, e também não só o Pentateuco, como toda a Bíblia, é de fato uma colcha de retalho. E cada retalhinho desses aí formam essa grande colcha, que é a palavra de Deus, como se fossem textos, né? Então, entender que o texto, na origem, ele não surge, alguém não pegou, sentou e escreveu o texto inteiro, mas foram juntados pedaços aqui, pedaços acolá, e foram juntados para lá, para cá, colocados e montado uma unidade. Como aqueles tijolinhos da grande obra, né? Numa obra de construção, os tijolinhos, né? São como se fossem os tijolinhos, né? A gente vai botando um tijolinho em cima do outro, depois faz o quê? Depois reboca, depois pinta. Por fim, a gente não consegue mais ver os tijolinhos, as emendas dos textos. E é isso que o redator final faz, né? Faz uma grande redação, fazendo aí criar essa unidade a ponto de a gente ler como se fosse um texto único, que alguém sentou e fez tudo de uma vez só, mas que na verdade não foi assim. Inclusive o texto o texto que nós vamos trabalhar hoje, que é o texto do livro do Gênesis, então tem textos ali, se fôssemos contar os primeiros textos e os últimos textos, tem texto que tem mais de 500 anos de distância entre um texto e outro. Então, só para a gente perceber, assim, o quanto o redator final, né, o escritor sagrado final, teve um grande trabalho para remendar, consertar, costurar, a ponto de a gente quase nem perceber as emendas, tá certo? Isso tudo, claro, nós que cremos na ação de Deus, tudo isso conduzido pela ação do Divino Espírito Santo. Beleza? Amém? Então tá. Então entender que, primeiramente, os livros do Pentateuco, então, o texto que nós vamos trabalhar hoje também, que é o livro do Gênesis, então entender que eles são textos, livros teológicos, eles não são biografias, tá certo? Ali não está a história de como é que Deus criou o mundo, tal. Ali não está como é que surgiu o primeiro homem, a primeira mulher, como é que... Não está querendo contar a história de Caim, de Abel, não está querendo contar a história de Abraão, nem de Isaac, apesar de estar ali contada, mas é por trás dessa história que está a palavra de Deus. E a gente tem que fazer esse estudo, por isso a importância de a gente ir um pouquinho além do texto. O texto foi escrito assim,
mas por trás do texto tem a experiência fundamental, que é a mais importante, e que depois ela vem sendo contada, narrada e, por fim, colocada de um modo escrito na palavra de Deus. Tá certo? Então, isso é o que nós vimos no encontro passado. Porém, hoje, meus queridos irmãos, hoje nós vamos trabalhar, então, continuar, então, com o nosso projeto formativo bíblico-espiritual, né? Trabalhamos no encontro passado a introdução ao Pentateuco, coisa que o padre acabou de fazer um rápido resumo do que foi visto na última aula. Hoje vamos trabalhar a segunda parte, que é um estudo do livro do Gênesis, e no mês que vem, mês de novembro, vamos estudar o livro do Êxodo, tá certo? Então, vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos catequistas, todos apóstolos, vamos então entrar no nosso texto do livro do Gênesis. Primeiramente, entender, o livro do Gênesis são várias histórias numa unidade literária. Como assim, padre? São várias histórias. Vocês lembram as historinhas que tem no Gênesis? Vamos ver se a gente consegue lembrar, sem puxar o livro, não vale olhar. Mas a gente lembra, quando a gente fala do Gênesis, a gente lembra de quem? A gente lembra das historinhas. Vamos lembrar e puxar pela cabeça. A gente lembra da história de Adão e Eva, né? A gente lembra da história de Abel e Caim. A gente lembra de mais história. Mas qual? Da criação, padre. Beleza. Temos qual história? De Abraão. Tem a Torre de Babel. Tem a estátua de sal da esposa de Ló, que ficou uma estátua de sal. Tem. Tem o nascimento de Isaac, tem o sacrifício que Abraão faz, tem a história de José. Olha quantas histórias que tem no texto bíblico, né? Nesse texto do livro do Gênesis. Vamos trabalhar elas também daqui a pouquinho. Porém, então, todas elas são histórias que têm uma unidade, como o padre disse, é uma verdadeira coxa, várias histórias de vários lugares, de várias épocas, e elas foram colocadas lado a lado, costurados, remendados, feito uma bonita e bela maquiagem para que pudesse ter essa ideia de uma unidade literária, tá certo? Por isso ali são muitas histórias, são várias histórias, mas há uma unidade literária, tá certo? Então, entender isso aqui. E o que trata, de fato, o livro do Gênesis? O livro do Gênesis, ele aborda temas universais. Trata das origens do mundo, do surgimento do ser humano, do seu pecado, das suas desventuras. Disso é o que trata o texto, o escrito, né? O texto escrito, ele trata disso, né? Está lá, desde as origens. No princípio, Deus criou o céu e a terra, né? Depois, Deus diz, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, o surgimento do ser humano. Depois vem a dimensão do pecado, né? A ideia da fruta, da serpente, da tentação, tem tudo isso aí. Depois, entender que este contexto, dentro desse contexto, se introduz as histórias também dos antepassados de Israel. E aqui, quando a gente fala de antepassados de Israel, são muitos. É claro que a gente coloca uma genealogia, né? Como se fosse Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Jacó, o Israel gerou os 12 filhos, que são as 12 tribos, e aí, né? Ok, tudo isso está emendado, mas lembrar como se fosse uma grande rede, né? Um elo ligando o outro, mas entender que isso já é trabalho da redação, que o redator, que o escritor sagrado, ele costurou tudo isso. Então, assim, como é que surgiu o povo de Israel? Mas isso é a história de Israel. Como é que surge, de fato, a história de Israel? Se nós pegarmos a Bíblia, ele vai nos ensinar como que foi isso aí. Por trás de todos esses elementos, aqui, das histórias de Abraão, das histórias de Isaac, das histórias de Jacó, de Israel, de Abel, de Caim, da Torre de Babel, enfim, de toda essa miscelânea de várias histórias, por trás se escondem as grandes verdades de como é que o povo de Deus foi surgindo.
foi surgindo a partir da migração, foi surgindo através de uma necessidade por terras mais férteis, surgiram por causa de uma necessidade de formar não só uma família, porque era muito frágil, mas de formar um clã para defender os que se amam, para defender as propriedades. Enfim, são vários motivos pelos quais, historicamente, vai sendo formado o povo de Deus, né? O povo de Deus. Mas no texto bíblico, no texto do livro do Gênesis, está como se Deus chamou Abraão, e Abraão foi para uma terra, e aí, por trás dessa terra, aí vem a descendência, vem as promessas, tudo isso é verdade. Amém? E tudo isso é um texto, é um modo teológico de contar a história de Israel. Realmente, padre, historicamente, lá há 2.000 anos, até Jesus, mais 1.200, ou seja, há 3.000 e poucos anos atrás, foi assim que aconteceu mesmo? Com certeza não. Né? Com certeza não foi como está escrito na Bíblia. Mas na Bíblia, para dar uma ideia, e ela nos fala esses elementos que de fato aconteceram. O êxodo, a migração, a necessidade por água, a necessidade por lugares mais férteis, a necessidade de defesa e uma série de questões. Né? Tudo isso aí é para dizer que o livro do Gênesis tenta relatar de um modo teológico e não bibliográfico, como se fosse a história de fato de como que surgiu o povo de Israel. Esse não é o objetivo, né? Não é contar como surgiu Israel. Para isso a gente tem que fazer história. História, né? Tem que largar a Bíblia e fazer história. A matéria história que a gente estuda lá, né? Que a gente estuda lá na escola, né? Lembra? Acho que todo mundo passou pela escola e todo mundo estudou o Egito Antigo, né? Todo mundo estudou, passou pela escola e estudou o Egito Antigo. Das pirâmides, dos faraós e tal. É por ali, é por ali. Mas, padre, na história a gente estudou muito pouco sobre o povo hebreu. Por quê, padre? Porque era um povo pequeno e sem muita importância social, pouca importância, digamos assim, mundial, porque a grande potência mundial, a grande potência econômica, financeira, teológica, era o Egito. Tanto é que o próprio povo de Deus foge para o Egito. Tanto é que o povo, aliás, vai lá morar no Egito. Tanto é que depois, o livro do Êxodo, que é o que nós vamos estudar no mês que vem, é a história do povo que foge do Egito, da opressão da cidade do Egito. Por quê? Para mostrar que é dentro dessa grande potência econômica, política, teológica, social, que se insere o povo de Deus. Então, historicamente é uma coisa, teologicamente é outra coisa. Tá bom? Então, nós vamos estudar o texto teológico aqui, tá? É o texto como está escrito. E, na medida do possível, a gente vai tentar entrar nos históricos também, de acordo com o nosso tempo, tá certo? Então, tá. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, lembrar que, de fato, então, como é que surgiu o povo de Deus? Há unidades familiares, pequenas famílias que foram se unindo. Pequenas famílias que foram se unindo em casamentos, formaram pequenos clãs e, aos poucos, depois foram formando tribos e por aí foi acontecendo historicamente. E o texto do livro do Gênesis, ele trata mais ou menos assim. Uma família que é Abraão, que tem Isaac, depois o Isaac tem Israel, que tem vários filhos, e cada filho, já são 12 famílias, cada família vai tendo outras, e a gente vai somando, no fim dá uma montoeira de gente, mais ou menos assim. Tá? Então, não foge a história, o texto do livro do Gênesis, mas só dizer mais uma vez, não é biografia, mas sim teologia, tá certo? Então, lembrar que as histórias dos antepassados, né? E aqui são vários nomes. Cada nome que aparece nas genealogias lá são muito importantes. A gente não chega a passar todos, a gente pega só os maiores, os mais importantes, mas cada nomezinho que aparece lá tem, principalmente quando a gente trabalha as genealogias, né? Como, por exemplo, se nós fôssemos pegar qualquer genealogia, mas se nós fôssemos pegar, por exemplo, a genealogia
daqueles que saíram do depois do dilúvio. Depois do dilúvio tem uma cacetada de gente, olha só, por exemplo, eis a descendência dos filhos de Noé, né? Só para dizer que cada nome é importante, a gente talvez não chegue a trabalhar depois, ó. Eis a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jefté, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio, no capítulo 10 do Gênesis, né? Os filhos de Jefté foi Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque, Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenez, Rifat, Togorna. Os filhos de Javã, Elisa, Tarsis, Setim, Donadim. E a partir deles, diz o texto, houve uma dispersão pelas nações. E por aí foi. Então, cada nomezinho desse aqui é importante, muito importante, dentro da formação de todo o povo do Israel. Porém, teologicamente, a gente não consegue trabalhar todos, né? Nem o texto bíblico consegue, por isso ele trabalha só alguns. Então, lembrar que os antepassados são ciclos narrativos, né? Que, como eu disse, que inicialmente tiveram as suas origens independentes, né? Num lugar, no outro lugar, mas que depois foram unificados e serviram como fundamento teológico para dar fundamento teológico ao povo de Israel. Quem somos nós? Um dia chegou uma época que em Israel cresceu tanto que precisou se perguntar, mas quem somos nós? Nós somos a nação Israel. Qual é a nossa origem? Qual é a nossa história? E aí se fala qual é a origem, qual é a história. Então, só para a gente tentar entender, tá beleza? Então, de modo especial, o livro do Gênesis ele pode ser dividido em dois grandes blocos, do 1 ao 11, que é a narrativa da criação e a criação, e o dilúvio e a segunda criação, como se fosse Deus criou, lá no capítulo 1, e aí o ser humano, por causa do pecado, né? Pela desobediência, pelo mau uso do livre-arbítrio, ele acaba se desviando do projeto de Deus, a tal ponto que Deus diz assim, não, chega, não, vamos acabar com tudo, e vamos recomeçar isso aí, essa bagunça. Por isso, então, aí vem o dilúvio, e Deus escolhe de todas as famílias da terra, né? Deus escolhe uma pessoa, Noé. E é Noé quem, então, que eu acabei de ler agora há pouco, né? O Noé com os três filhos dele, que subiram à arca, e depois de um certo tempo eles criaram aquela montoeira de filhos, e cada um foram se espalhando pelo mundo. Então, do 1 ao 11, que é a primeira criação, dilúvio, como se fosse a segunda criação, e aí, depois daí, nós começamos, então, depois da dispersão dos filhos de Noé pelo mundo afora, pelas nações, é como se começa, então, a história, o livro do Gênesis dá uma guinada e começa a contar agora não mais a história de todos os filhos, mas começa a contar a história de uma pessoa só, que é a história de Abraão, ou seja, a família Abraão, a família que deu origem ao povo de Deus. Teologicamente, como o padre falou, historicamente é diferente, mas teologicamente foi assim. E é interessante nós entendermos que, do início ao fim do texto, Deus sempre se faz presente. Deus tira o ser humano do Éden, mas não o abandona, jamais, em hipótese alguma. Deus vai acompanhando os passos, passo a passo, o passo da humanidade. A tal ponto que depois que os filhos de Noé se espalharam pela terra, Deus escolhe de todos esses filhos, netos, bisnetos de Noé, Deus escolhe uma família, uma pessoa, Abraão e Sara, para fazer, então, dar continuidade ao projeto que começou lá em Gênesis, né? Adão e Eva agora não serão mais Adão e Eva, vão ser, então, Abraão e Sara, né?
que vão ser um novo casal que vão dar continuidade ao projeto de salvação de Deus. Até aí, beleza? Vamos para frente então, querido povo de Deus. Vamos lá, catequista. Se tiver alguma dúvida, não esquecer, só coloca ali escreva ali no WhatsApp, escreva para a coordenação, que o padre responde ou já, ou agora, ou daqui a pouco, ou então numa outra situação, ou particularmente como a gente faz sempre com os catequistas aqui da nossa Diocese de Juína. Beleza? Então, caminhando, vamos lá. Livro do Gênesis, né? E eu escolhi essa imagem aí, muito bela, né? Uma imagem em preto e branco. E tem aí, então, essa ideia de Deus como que criando, né? Do caos, né? No início era tudo uma coisa, no início era o caos, né? Não havia nada, como que Deus vai como que moldando, né? Toda a estrutura da criação, tá certo? Então, lembrar que o texto de 1 a 11, como o padre já falou, essa sessão, então, ela contempla desde como se fosse o prólogo, né? Contempla a criação do universo, a queda do ser humano, o aumento do pecado, e também relata a genealogia de Adão e as gerações de Noé. Eu convido a gente a pegar o nosso texto, vamos dar uma olhadinha no nosso texto lá. Pega lá o texto. Começa lá, no Gênesis capítulo 1. Pegou a palavra de Deus? Isso, pegou? Isso. Então vamos com o padre lá. Olha, no capítulo 1 nós temos então, lá no capítulo 1 temos Gênesis, as origens, né? O que quer dizer Gênesis? Vem de gens, genética, genealogia, né? Então, origem. E como é que foi no começo? No princípio, Deus criou o céu e a terra estava vazia e sem forma, e as trevas cobriam o abismo, né? E começa aqui o relato da criação. E então é interessante a gente perceber, e a gente vai trabalhar isso aqui, se tudo der certo e sobrar tempo. No capítulo 2, não sei se os senhores e senhoras, né, os catequistas já perceberam, mas há duas narrativas da criação. Como assim, padre? Tem duas narrativas da criação. No capítulo 2, no versículo 4, no versículo 4, diz assim: essa é a história do céu e da terra quando foram criados. Mas não acabou de contar? Pois é, acabou de contar e agora conta outra história, totalmente diferente, né? Se é verdade que no Gênesis capítulo 1, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, no capítulo 2 é diferente. Deus não diz isso. Deus cria o ser humano, depois manda sobre ele um torpor, né? O sono, ele dorme e tira da costela, né, do lado de Adão, uma semelhante a esse, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. É a segunda criação, mas vamos estudar isso depois, se Deus quiser. Depois, então, no capítulo, tudo isso é belíssimo, maravilhoso, toda a criação, o jardim do Éden, tudo criado, belo, bonito, maravilhoso. Porém, o que acontece? No capítulo 3, a queda. A queda é quando o ser humano, pelo mau uso do seu livre-arbítrio, ele desobedece uma orientação, olha, não deveis comer da árvore do fruto, né, do bem e do mal, pois serão conhecedores da verdade, sereis como deuses. E de fato, né, se a gente parar para pensar, o ser humano tem esse dom de ser como Deus, realmente de fato, né? Só Deus tem a ciência, só Deus tem a sabedoria, só Deus tem a capacidade de gerar a vida, só Deus tem essa capacidade de entender o processo, né? Só Deus, né? Então, a partir dessa queda, né? Por causa desse elemento da desobediência, do mau uso do livre-arbítrio, o ser humano é como que expulso do paraíso. É expulso do paraíso.
né? Vai ter que agora, se antes no jardim ele tinha tudo sem precisar do suor, sem precisar do trabalho, estava tudo ali à mão, agora depois, então, do mau uso do livre-arbítrio, ele, como consequência do pecado, né, ele vai ter que, então, agora, não mais ganhar tudo de mão beijada, mas ele vai ter que agora trabalhar, ele vai ter que agora suar, a terra agora exige um pagamento, né? E quando eu digo a terra, é de fato, né? A terra, né? A terra é chão, né? Ou precisa de um pagamento. O ser humano tem que derramar o seu suor sobre ela para que ela gere a vida. Ainda hoje é assim, não? Mesmo que a gente tenha tecnologia aí, a gente passa aqui pelas nossas fazendas aí, aqui na nossa região, né? A gente vê aqueles maquinários, algumas máquinas aí que é impressionante, né? Esses dias aí o padre foi celebrar no interior e tem uma máquina que faz nivelamento de solo, porque para que possa ser plantado a soja, né, o milho, outra coisa. Existe uma máquina gigante, uma coisa muito assim, é muita tecnologia. Ela começa a fazer tipo um nivelamento do solo, né? Tirar aquelas sobe e desce, ela faz um nivelamento do solo para que então possa ver. Mas ainda assim precisa, né? Mesmo com toda a tecnologia, há necessidade do esforço humano. A Terra exige, né, exige do ser humano agora um esforço para que o seu suor, para que ela possa vir a produzir. Coisa que antes no jardim não era preciso. Então, queridos irmãos, uma vez expulso do jardim, começa a geração da vida. E a mulher ganhará, né, dará à luz né, ou seja, vão crescer e multiplicar, mas é pela dor de parto que então agora vem o ser humano. Não sei como seria antes, né, ou nem sei se haveria, mas no nosso caso, por isso entender que o texto aqui, ele não é um texto que está tentando mostrar como é que o homem e a mulher apareceram no mundo, mas é uma história teológica para a gente tentar entender. Por isso, queridos irmãos e minhas irmãs, padre, mas por que eles não voltaram para o jardim? Simples, porque no capítulo 3, versículo 24, diz assim, no capítulo 3, versículo 24, diz assim, e Deus baniu o ser humano e colocou diante do jardim do Éden um querubim, e a chama da sua espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, colocou algo ou alguma coisa que o ser humano não pudesse agora mais enxergar, mais ver, mais achar de novo o caminho da volta. Senão, vamos pular um muro aqui, roubar umas frutinhas ali. Não dá para fazer isso. Deus botou um anjo ali, um querubim para guardar a entrada, e não é possível mais voltar. Então, queridos irmãos, irmãs, no capítulo 4, então, dá seguimento à genealogia. Então, Adão e Eva, e agora a humanidade começa a crescer. O projeto de Deus vai crescendo, né? O crescei-vos e multiplicai-vos vai acontecer. E aí entra a história de Abel e Caim no capítulo 4. Abel e Caim. E a gente vê que já na história de Abel e Caim, aquilo que a sementinha do mal, do livre-arbítrio, a sementinha da discórdia, a sementinha que o homem trouxe, que o ser humano trouxe lá no Jardim do Éden, que tirou, de fato, a vida eterna dele, moraria para sempre no jardim, tirou a vida eterna, agora fora. Então, a prova de que a vida não é mais eterna é a prova de que Caim executa, né, mata o seu irmão. Caim mata o seu irmão. Ou seja, essa rivalidade, essa questão que não ficou resolvida lá no Jardim do Éden, o homem diz assim, foi a mulher que tu me deu, a mulher diz, foi a serpente que tu me deu, e um culpando o outro, e essa culpa aqui agora, né, um jogando a responsabilidade sobre o outro. Caim não assumiu a responsabilidade de que era ele quem fazia sacrifícios ruins, que ele que oferecia as coisas ruins a Deus. Ele achava que Deus só gosta dos sacrifícios de Abel. Deus tem preferência por Abel. E por ciúme, por coisas mal resolvidas, então ele assassina. Acontece o primeiro assassinato,
primeiro assassinato no mundo, né? Caim que mata Abel. Consequência já lá da perda da vida eterna. E o texto continua contando a história. Depois de Caim, padre, mas e agora, padre? Tem aquele pessoal que diz assim, tá, padre, mas e aí? Eva e Adão só tiveram Caim e Abel, e aí Caim matou Abel, e aí como é que aconteceu agora que as pessoas se multiplicaram? Da onde que apareceram? Começaram a dar em árvore, brotaram do chão. Da onde que apareceu mais gente para poder fazer mais gente, né? Em princípio era Adão, Eva, Abel e Caim. Caim matou Abel, Adão, Eva e Caim. E pronto, e agora? Caim deitou com a mãe dele? Como que aconteceu isso? Na verdade, se a gente for ler mais o texto, a gente vai ver, então, que, de alguma forma, já, então, por alguma razão, o texto não fala, não diz, mas lá por exemplo, lá diz assim, ó, no capítulo 4, versículo 16, né? O versículo diz assim: Caim se retirou da presença de Javé e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. O jardim do Éden, né? Éden, e ele foi morar para o outro lado de lá. E por alguma razão, não sei como, não sei porquê, mas lá tinha mulher. A Bíblia não explica. Não adianta querer procurar, porque a Bíblia... E tanto que depois chega lá, no versículo 17, já diz assim, ó, Caim te retirou para a presença de, foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. E lá, Caim conheceu a sua mulher, que concebeu e deu à luz a Enoque. Da onde que veio essa mulher? Não sei, a Bíblia não explica. A Bíblia não é um texto biográfico, entende? Aqui está, digamos assim, um grande furo biográfico, se a gente fosse ver, né? Essa história não tem sentido. Da onde que apareceu essa mulher? Tinha mais outro casal? Tinha mais outro jardim do Éden? Onde é que apareceu? Não sei. Só sei que já tinha ela ali. E então, só para vocês entenderem que dali para frente, por exemplo, depois, lá no versículo 25, ó, Adão conheceu sua mulher, Eva, né? E ela deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Sete, porque disse ela, ele me concedeu outra descendência no lugar de Abel. E também Sete nasceu um filho, onde deu o nome de Enós, e por aí vai. Então, tudo bem, Adão teve Abel, Caim, e agora teve Sete, que é um outro filho. E porque, né? E o Sete no lugar de Abel, que o Caim tinha matado. Porém, novamente, o texto não vai explicar da onde que surgiu essa bendita dessa mulher que casou com Caim e que deu uma descendência gigante para ele, né? Que deu uma descendência gigante para ele. E aí, no capítulo 5, já vai mostrar os grandes patriarcas, como eu disse, já vai aparecendo uma lista enorme de descendentes de Adão. No dia que Deus criou Adão, no capítulo 5, no dia que Deus criou Adão, ele o fez à semelhança de Deus, homem e mulher, ele os criou. Abençoou-lhes e deu o nome de homem, e no dia que foram criados, né? Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como imagem, lhe deu o nome de Sete. Estão vendo? Aí vem contar a descendência daí de Sete. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enós. Quando Enós completou 90 anos, gerou Cainã. E depois, quando Cainã completou 70 anos, gerou Malaleel. Depois, quando Malaleel completou 70 anos, gerou Jared. E por aí vai. E depois vem Matusalém, quando completou 7 anos, gerou Lameque. E por aí vai os patriarcas, como eu disse. Cada um deles aqui são muito importantes na Bíblia. Cada um tem a sua história própria. Porém,
no texto teológico, no texto da Bíblia, não dá para emendar e ter história de todo mundo. Foi tentado costurar como se todos fossem filhos, primos, irmãos, para que fosse criada a história teológica do povo de Deus. Então, e isso no capítulo 6. No capítulo 6 seguinte, começa, então, o processo do dilúvio, né? O processo da corrupção das pessoas. A humanidade começa a se corromper. Aquela corrupção que foi lá do Jardim do Éden, pequenina, e depois se transformou numa grande corrupção de Caim matar Abel. Essa corrupção ela vai crescendo cada vez mais, e ela vai passando de pai para filho, de filho para pai, e vai, a tal ponto de que, no capítulo 6, versículo 5, Javé viu que a maldade do ser humano era grande sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. E olha uma das frases mais tristes, né? E Javé arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, afligiu-lhe o coração e disse: farei desaparecer da superfície da terra o ser humano que criei, com os homens, com os animais, os répteis, aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Mas Noé encontrou graça diante de Deus. Vejam só, então lá no capítulo 6, Deus olha para a humanidade e ele diz assim: não é possível. Estou percebendo que o coração do ser humano é mau e tende a sempre fazer as coisas ruins. Mas Deus não abandona. Deus vê alguém Deus acha graça nesse homem chamado Noé, e a partir daí, então, começa todo o processo da construção da arca, todo o processo da história da vida de Noé, de como é que ele vai construir, como é que ele vai construir a arca, tamanho, tudo sobre a arca, como é que ele deve levar os animais para a arca, quais que ele deve salvar, como, e aí começa todo um processo até um dia, então, no versículo 8, diz assim, no capítulo 8 diz assim: Deus lembrou-se então de Noé e de todas as feras e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento forte sobre a terra e as águas baixaram. Lá no capítulo 8, então, depois de 40 dias, né? Como diz no capítulo 7, versículo 17, durante 40 dias, né? Padre, choveu mesmo 40 dias? Não sei. Lá no sul chove 40 dias e não enche nada, né? Então, assim, mas tem que ser uma chuva torrencial. Houve, de fato, o dilúvio, não houve o dilúvio? Meu, gente, quantos dilúvios já houve, né? Quantas enchentes já houve por aí? Então, assim, houve historicamente o dilúvio? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Historicamente. Não estamos aqui para ver se historicamente aconteceu. Mas no texto diz que aconteceu. E se aconteceu aqui no texto, a gente tem que entender o que é que tem por trás dessa história que foi mantida no texto. Amém? Continuamos? Então, veio o dilúvio e depois que choveu, né, 40 dias e subiu, né, as águas e tal, né, até lá os famosos Monte Ararat, né, como diz ali. E depois, então, depois, como se Deus tivesse esquecido, né? É como se Deus tivesse ligado a torneirinha do céu e disse: quer saber? Vou ligar a torneirinha aqui, vou dar uma volta. E esqueceu, né? Como se Deus pudesse esquecer, né? Mas é uma forma de o autor sagrado contar que, lembrou. Lembrei, meu Deus, Noé está lá na arca com todas as feras e rebanhos e coisa arada. Lá vai Deus agora. E Deus faz soprar um vento e as águas baixam, né? E aí Noé solta, tem a história, né? Que Noé solta o corvo, que o corvo vai e não volta, né? E até que, por fim, vem a imagem de uma pomba que vai e traz um ramo, né? Para esse ramo também é muito belo, também tem toda uma significação, o ramo, né? Que então o pássaro, né? A pombinha traz. E aí então tem a história da saída da arca, né? Quem é que sai da arca? E aí depois da saída da arca começa as primeiras
as primeiras, como é que eu posso dizer assim, os primeiros plantios, né? Já que a terra estava bem molhada, bem úmida, né? Então, ó, Noé não perdeu tempo, botou uma enxada na mão de cada filha e disse, vamos capinar, vamos trabalhar. E uma das primeiras coisas que fizeram foi exatamente plantar vinhas, né? Plantar vinhas. Mas um pouquinho antes, é interessante que aqui no capítulo 8, aliás, aqui no capítulo 6, versículo 5, a gente viu que Deus tinha se arrependido de ter criado o ser humano. Aqui no capítulo 9, versículo 8 seguintes, Deus falou assim a Noé e seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com os vossos descendentes. Depois de vós, estabeleço uma aliança convosco. Tudo que existe não será mais destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais dilúvio para devastar a terra. É como que se Deus tivesse se arrependido do que fez e então ele faz aquele sinal, aquela aliança e ele coloca no céu um arco, né? O arco da guerra, né? É como se Deus deixasse de então lutar contra o ser humano e entendesse que o ser humano é ruim mesmo, tem uma inclinação para o mal, mas então vamos tentar salvar apesar dessa inclinação. Como que Deus põe o arco, né? O arco da promessa, que é o arco que a gente chama de o arco-íris, né? Como sinal. E então está aí até hoje, até para explicar por que há arco-íris, né? E cientificamente nós sabemos por que há arco-íris, né? Mas o homem de 3.000 anos atrás não tinha a menor ideia do que era um arco-íris, não sabia por que é que chovia e depois aparecia o arco-íris. Então, é uma tentativa para explicar por que é que surgem os arco-íris. E, com certeza, na ponta de um arco-íris não tem nenhum pote de ouro, não tem nenhum gnomo e não tem o fim do arco-íris. Amém? Tá certo? O arco-íris é apenas uma ilusão de ótica. Né? É uma ilusão de ótica causada pela questão das luzes ali. Ponto final, né? Tá certo? Só para a gente entender. Então, querido povo de Deus, ainda continuando, então, logo depois do dilúvio, a primeira coisa que é feito então começa-se a semear a terra, né? A Noé não perde tempo. Vamos trabalhar, vamos botar esse povo para trabalhar e bota os filhos tudo para trabalhar, né? E planta uma vinha. E o belo e o bonito é que Noé, ó, como diz ali, ó, no capítulo 9, versículos 20, Noé, o cultivador, começou a plantar a vinha. Bebendo vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Ah, ficou doidão, né? Primeiro porre da história da humanidade que a gente tem notícia é desse cara aqui, Noé, o salvador da humanidade. Fez uma bela vinha, fez uma boa colheita e fez um bom vinho e tomou vinho, ficou doidão, ficou peladão e tá ali, né? E os filhos cobriram e tal, fizeram o que tem que fazer lá, ok. Mas só para a gente entender que na Bíblia tem essas coisas, né? Noé ficou doidão, ficou bebaço e aí já quis tirar a roupa, né? Mas estava ali, tá ali na palavra de Deus, né? Mas os filhos dele viram que o pai estava meio doidão, meio chapado do vinho, né? E tamparam ele, botaram os panos lá e deixaram o coitadinho do velho dormir lá tranquilo. Quando ele acorda, então aí ele briga com o filho, um dos filhos, porque o filho viu ele nu e tal, e tirou sarro e coisa arada assim. Beleza. Certo, gente? E aí vem, então, a descendência de Noé, que foi aquela que eu já havia lido para vocês um pouquinho antes, né? Quando saem da arca do dilúvio, da arca de Noé, como a gente chama, saem os 3 filhos, né? Jafé, Gomer, aliás, os 3 filhos,
aqui, antes, né? Eu estou lendo da descendência, aqui, ó. Cã, Jafé e Canaã, são esses que saem. E depois aqui já vem falando de toda a genealogia, no capítulo 10, ó. Eis a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jefé, os quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jefé, né, como eu falei, Gomer, Nagog, vai lá. Depois os filhos de Cã, depois os filhos de Sem, e por aí vai, até o ponto de a coisa ficou, se espalharam pela terra inteira, e aí vem aquele grande projeto, um projeto humanamente falando. Então, a gente já tem que imaginar que tem muita gente espalhada por tudo que é lugar, e aí acontece a história da Torre de Babel, que é aquela torre em que os seres humanos, em que eles querem fazer como todo mundo, né? Como diz ali no versículo capítulo 11, como todo mundo se servia de uma mesma língua e das mesmas palavras, como os homens emigrassem do Oriente, encontravam um vale na terra e tal, e eles acharam um lugar onde era possível fazer bons tijolos, eles começaram a pensar o quê? Vamos chegar no céu para ver a Deus, né? E como é que fazem? Começam a fazer, né? Historicamente, padre, essa torre existiu? Acredito que não, mas historicamente, acredito que não. Teologicamente existiu, né? Então, teologicamente, está aqui no texto. Historicamente, qual é o prédio mais alto que a gente conhece, né? Talvez aqueles prédios de Dubai, com 100 e poucos andares, né? Então, são esses prédios. E hoje, com a nossa tecnologia que a gente tem hoje, a gente conseguiu chegar aí, vamos colocar 200 andares. Não tem 200 andares, vamos colocar 200 andares. E não chegou nem nas nuvens, né? Nem tão pouco, muito menos no céu, né? Então, o que é que eles queriam fazer? A construção de uma torre para que chegasse ao céu e pudesse vislumbrar a glória de Deus. O que acontece? Deus, percebendo o projeto humano, faz o quê? Dispersa, dá o dom de línguas, ou seja, Deus como que dispersa, no sentido de dar o dom das multivariedades de línguas, em que um não conseguia mais falar com o outro e o projeto todo desabou. O fulano pedia, me passa um tijolo, e o cara, não estou entendendo, né? Me passa o... E aí ninguém mais entendia mais nada, e aí o projeto faliu, um puxava para a direita, um puxava para a esquerda, e a torre acabou, desabou. Com isso, nós temos origem a todas as línguas. Porque o que tem por trás desse texto? É a grande pergunta. Tá, mas se nós somos todos irmãos? Essa é uma pergunta que você deve estar se fazendo agora, né? Tá, padre. Como eu disse, não é um texto biográfico, não está contando a história, né? Vejam, é teológico o negócio. Então, assim, porque ele está tentando contar teologicamente o seguinte, tá, se todo mundo é filho de Noé, né? Ou filho, ou neto, tal, bisneto, e a gente mora tudo junto, e mesmo assim, todo mundo fala a mesma língua, como é que nós agora falamos línguas diferentes? Então vem uma explicação para tentar mostrar por que é que aconteceu, ou por que é que no mundo existe as línguas diferentes, né? As mais variadas línguas, já que, pela lógica, no Brasil, todo mundo fala o português, mesmo que hajam pequenas diferenças, né, de acentuação de palavra, cacófagos, jeitinhos de falar, né, mas todo mundo se entende, né? Se o baiano falar, se a gente tiver calma de ouvir um bom baiano falar, assim a gente entende, né? E se o baiano tiver a pachorra e a paciência de escutar, né, de escutar um catarina que fala rapidinho, 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 cantadinho, né? Ou então um mineirinho que fala tudo pela metade, né? Fala tudo pela metadinho, né? A gente consegue se falar.
mas não é o caso aqui, né? Então, no Brasil, todo mundo fala a mesma língua, então, porque todos somos brasileiros. A pergunta é, tá, se todo mundo fosse brasileiro, né, por que é que tem gente que fala diferente uma língua que eu não conheço? Aí então vem a explicação teológica para esse elemento. Até aí, beleza? Vamos lá. Gente, então, como eu disse, do 1 até o 11 é essa história, então, primitiva. Essa história dos primeiros pais e mães na fé. Os primeiros pais e mães, que são muitos, como eu disse, vejam, são muitos. Dentre todos esses filhos dos descendentes de Sete, de todos esses filhos descendentes de Caim, de todos que são depois do dilúvio, né? De todos esses filhos aí, que depois da dispersão e do dons de línguas diferentes, então, Deus escolhe uma pessoa para, então, dar continuidade àquele projeto começado lá no Jardim do Éden, que passa pela família de Noé e que acontece toda aquela dispersão até o ponto de não, né, de Deus ter que dispersar porque a confusão está muita. Aí chegamos na história dos grandes patriarcas, que vai do capítulo 11 ao capítulo 37. Do capítulo 11 ao capítulo 37, então, começa exatamente ali no capítulo 11, 10, que nós líamos um pouquinho antes, né? Ali, a descendência toda de Sem, né? A descendência de Sem. E todos os filhos de Sem, e depois, lá pelo final, como, por exemplo, ali vem a descendência, lá no capítulo 11, versículo 10, tem toda a descendência de Sem. 11, capítulo 10, tem a descendência desse tal de Sem, né? Quando Sem completou seu ano, gerou Arfaxad. Anos depois, gerou, então, Salé. Salé gerou Eber. Eber gerou Reu. E por aí vai. Mas não interessa, vai passar muitos nomes. Lá pelas tantas vai aparecer assim, ó, que é o que interessa para nós. Ó. E eis aqui, ó, quando Nacor completou 29 anos, gerou Taré. Taré, depois do nascimento de Taré, gerou os filhos e filhas. Quando Taré completou 70 anos, gerou Abraão. E esse aqui é importante, ó. Quando Taré completou 70 anos, ele gerou Abraão, Nacor e Harã, 3 filhos. Desses 3 aí, os importantes são Abraão e depois vamos ter também Harã, que gerou Ló, que é o Ló da nossa história da estátua de sal, que é sobrinho de Abraão. E o resto vai ficando esquecido, né? Mas só vai perdendo a sua importância. Então, por isso, no capítulo 12, começa, então, a história de Abraão. Durante a vida de Taré, foi 205 anos. Depois, ele morreu em Harã. É interessante. E aí, então, depois desse tempo, é que Deus, Javé, diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela para a casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Capítulo 12 em diante, nós temos, então, a história de Abraão. Toda a história de Abraão, como nós a conhecemos. Abraão que sai lá de Ur da Caldeia, como vimos agora, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Ouvindo, ou seja, a obediência. Se é verdade que Adão e Eva desobedeceram, Abraão agora vai ser o pai da fé, o pai da obediência. Abraão ouve e obedece a Deus e segue adiante. Então, Abraão vai para a terra de Canaã, terra dos cananeus. Depois de uma grande fome, ele vai para o Egito, depois ele volta para a terra
a terra de Canaã. Acontece a separação de Abraão e de Ló. Depois, então, acontece as promessas divinas que Deus faz a Abraão. Não temas, Abraão, no capítulo 15, eu sou o teu escudo, a tua recompensa. Deus diz assim para Abraão, assim será a tua posteridade. Abraão creu que foi dito em conta da justiça. Deus disse, serás, então, tua descendência será numerosa como as estrelas do céu, como as areias do mar. Né? E aí, então, essa é a promessa que Deus faz a Abraão. Porém, a promessa vai passando o tempo e nada de Sara gerar filhos. Sara pede para que, então, no capítulo 16, a mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filho, mas ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. E Sara diz a Abraão, vai, eu te peço que você possa, né, então, ter um filho com a escrava, né, para que Abraão pudesse ter a descendência. E, de fato, Abraão toma a egípcia como escrava e nasce o filho Ismael, que vai dar descendência a todos os árabes, os ismaelitas, né? Por isso, queridos irmãos, continua, né, a geração, e, por fim, então, acontece uma treta depois entre Sara e a escrava egípcia, porque daí, depois de um tempo, Sara realmente fica grávida, gera o filho, que é Isaque, e então esse filho, Isaque, começa a brincar com Ismael, Sara meio que fica ensuimada, gera uma treta, e Sara manda Abraão mandar a Agar embora. E a empregada egípcia vai-se embora, né? Vai-se embora para o meio do deserto para morrer mesmo. Lá ela chora, ela grita, ela ora, ela reza, e um anjo vem em seu auxílio e ele diz, não temas, Agar, né? O Senhor está contigo, né? Tuas preces foram ouvidas, tu viverás e o teu menino viverás e será pai de muitos filhos. E é daí que vem a descendência de Ismael. Olha só como a Bíblia é inteligente. O primeiro filho de Abraão é o escravo, da escrava egípcia, Ismael, que dá origem ao povo árabe, que também é filho de Abraão. E da descendência de Isaque vai vir, Jacó, que é Israel, todos os filhos de Israel. Então, na origem, historicamente não sabemos, mas teologicamente, os dois povos são irmãos. E por alguma razão, a treta que acontece, os conflitos que acontecem ainda hoje lá, no território, né, da Terra Prometida, é consequências da primeira treta, das primeiras confusões que já aconteceu, quando os pais de toda a multidão dos árabes e o pai de toda a multidão do povo de Israel, ali já tinha uma treta. Então, é dali que surge toda essa confusão que foi se estendendo, foi aumentando no passar dos anos. E aí, beleza? Então, depois dessa descendência, vem o dia em que, então, lá, no capítulo 21, então, o nascimento de Isaque. Depois, então, vem o grande pedido que Deus faz a Abraão, se ele tem a coragem para sacrificar o único filho, que é aquela história em que Abraão sobe o alto da montanha, levando apenas a lenha e o punhal para fazer o sacrifício, e o filho pergunta, né, pai, temos a lenha, temos o fogo, temos o punhal para fazer o sacrifício, mas não temos
o cordeiro para fazer o sacrifício. E Moisés, crendo que Deus iria ser por ele, porque Deus havia prometido que ia dar uma descendência, ele diz, Deus proverá. E até o fim, Abraão foi fiel e, de fato, iria cravar a faca, né, o punhal, no coração do seu filho, e então a mão de Deus, a mão do anjo segurou e disse, não é preciso, tua fé foi testada, né? E aí, por isso, ele é chamado também o pai da fé, o pai de muitos povos, né? O pai da fé. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, e por aí vai, né? A história de Abraão continua, e aí Abraão como que se apaga a história de Abraão e começamos a ter, então, a história de Isaac, o casamento de Isaac, né? Isaac que casa, e Isaac tem 2 filhos, esses 2 filhos são filhos Esaú e Jacó, os 2 filhos são gêmeos, e já desde lá do ventre materno, os dois se brigam e se estapeiam e tal, e um quer chegar primeiro que o outro, mas quem nasce primeiro é Esaú. E Esaú, então, tem a bênção é o primogênito, é aquele a quem vai toda a herança, é aquele a quem, pela lógica, seria o Senhor, seria o Senhor, né? Ele receberia o senhorio, tudo aquilo que era do pai Isaac, aquilo que era de Esaú, é dele, a bênção, é tudo dele. Mas vocês lembram da historinha que quando os 2 já estão adultos e quando Isaac já está, essa história de Esaú e de Jacó está no capítulo 25 seguintes, no capítulo 25, capítulo 25, versículo 19 seguintes, começa-se então essa história de Esaú e Jacó, né? Então, por isso, aqui, quando Isaac já está velho, já não enxerga mais, ele chama e acha que está perto da morte, e chama o seu filho mais velho e diz, prepara-me um prato de lentilha, para que então eu possa te dar a bênção da primogenitura. Enquanto Esaú vai preparar esse prato de lentilha, a mãe de Jacó, que era o preferido, né? O Jacó era o preferido da mãe, Esaú, como era o primogênito, era o preferido do pai, Jacó, que era o caçula, então era o preferido da mãe. Então, caçula no sentido de eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, né? Jacó, ele é mais novo, alguns segundos, alguns minutos só, né? O caçula por alguns minutos. Então, mas esses minutos são importantes, ele perdeu a primogenitura, né? Não é o primogênito. Mas o que é que ele faz? Ele e a mãe enganam o pai, como Esaú era muito peludo, pegaram um couro de cabra, botaram em cima do Jacó, Jacó foi lá, preparou o prato de lentilha e deu para o pai. E ele preparou de acordo com como é que o Esaú prepararia. Passou na frente dele e o pai comeu e tal, e deu a bênção da primogenitura para, então, Jacó. E a partir daí o negócio pegou fogo. Jacó recebe a bênção, mas ele é obrigado a fugir porque Esaú jura ele de morte. E aí, então, queridos irmãos e queridas irmãs, a gente tem que entender que Jacó foge para muito, muito, muito longe, né? E lá longe, em terra distante, conhece um tal de Labão, que tem muitas filhas bonitas, casa com uma delas, e aí, olha como esse Jacó, ele é cheio de treta, cheio de marra. O que ele faz? Ele ele se encanta, pede trabalho para esse Labão, mas
lá no... que é a partir do capítulo 27, que começa essa história, né, com Labão, capítulo 27, versículo 46, começa então a história com Labão. Ele vai trabalhar como pastor e vai ficar pastoreando, e aí ele se encanta por uma das filhas, casa com uma das filhas, né? Casa com uma das filhas e tal. E olha como é que ele fazia. Ele cuidava do rebanho, então o sogro disse para ele assim, ó, seguinte, cara, o teu pagamento vai ser assim, ó, tá vendo as nossas cabritas? Ó, as que nascerem pretas são tuas, porque nascia uma ou duas pretas de vez em quando, né? O que Jacó faz? Começa a acasalar as pretas e não deixa as brancas as acasalar. E antes nascia uma preta, duas pretas, né? Agora começa a nascer 4, 5, 10, né? E o rebanho de Jacó começa a crescer. E Labão começa a perceber, e aí ele troca. Não, agora, como está tendo mais preta, as brancas é que vai ser o teu salário. E aí ele começa a acasalar só branca com branca e não dá mais preta. E aí, por fim, o Labão descobre que ele estava sendo trapaceado por Jacó, e aí Jacó tem um problema, porque assim, agora ele tem dois caras atrás dele. Ele tem o irmão dele que quer pegar e cortar a cabeça dele, como vingança, para que ele se torne o primogênito novamente, porque, em princípio, Jacó roubou a bênção, teria que matar para conseguir de novo a primogenitura, e agora, então, ele tem o sogro dele atrás dele. E o pior é que o sogro dele, além de querer o couro dele, poderia requerer de volta as meninas, as esposas que ele tinha, principalmente a mais velha que ele mais amava. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, que é a Raquel, né, a que não dava filhos. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, queridos catequistas, Jacó, então, diante dessa descoberta do seu sogro, ele foge, e quando ele está fugindo, ele descobre, né, vem mensageiros até Jacó, e esses mensageiros dizem que Esaú está vindo com um exército atrás dele. E aí, então, ele para num determinado lugar, e nesse determinado lugar em que ele para, que ele acampa com todos os seus filhos e todo o seu rebanho, aí já tem uma montoeira de filho, né? E aí já é uma montoeira de filho, o exército de Esaú chegando, e ele vê que Labão também está vindo, e Labão chega primeiro, e quando ele vê todo o rebanho, né? Quando ele vê os filhos, os netos, depois de muito tempo de ter fugido, ele não se arrepende, faz as pazes com Jacó e volta para casa tranquilo. Abençoa Jacó e volta para casa tranquilo. Mas Esaú, sabendo que Jacó sabendo que Esaú vai vir para pegar ele, o que ele faz? E aí vem aquela história maravilhosa que todo mundo conta, né? Que é a história então da escada de Jacó. E é ali então que nessa terra ali que Jacó então faz uma luta com Deus, ou seja, Jacó então sabendo que o seu irmão viria atrás dele com o exército, com medo, então ele sabia, então ele passa a noite em oração, em luta, né, com Deus, rezando para que Deus viesse em seu auxílio, em auxílio dos seus filhos, né? Depois de uma luta intensa, o anjo, ele sai ferido na perna, e o anjo então muda o nome dele de Jacó para Israel. E no outro dia, então, quando ele, ao longe, ele vê o seu irmão mais velho, Esaú, chegando, ele coloca todos os filhos, né, em ordem, né? Os filhos com escravas, os filhos da primeira esposa, da segunda esposa, todo o rebanho, tudo que ele tinha, ele colocou assim,
e ele foi à frente, né? No sentido de dizer assim, ó, poupa minha vida dos meus, né? Né? Se tiver que me, né, passar a faca no meu pescoço, passe, né? Mas não tire a vida dos meus, né? E leve-os contigo, né? Que faça deles seus filhos, suas esposas, né? Essa era a intenção de Jacó, que agora então é Israel. Mas ao longe, quando vai chegando Israel já se prostra no chão e Esaú vem correndo. A gente imagina que Esaú vem correndo, vai tirar uma espada, né? A gente vai lendo e vai dizer, Esaú vai pegar a espada e vai... E não, Esaú, quando chega, se lança no pescoço do irmão, cobre de beijo, né? Porque é um bom caçula, beija e perdoa. E ali Jacó pede perdão e reconhece que o irmão mais velho é o seu Senhor. E ele, como que entrega tudo que ele tem para o irmão. Entrega tudo que ele tem, tudo que ele é, porque o irmão diz, mas quem é esse povo numeroso e tudo isso que você conquistou? É o que a bênção de Deus me concedeu. E Esaú percebe que Jacó né, que Jacó, ou então Israel, que é a mesma pessoa, é um homem muito abençoado por Deus. E Esaú então diz assim, não quero nada de ti, porque a bênção que Deus te deu é por alguma razão, porque eu também sou abençoado por Deus e nada do que tu me deres vai fazer falta ou vai acrescentar à bênção que Deus me deu. Então eles fazem as pazes e seguem adiante. Esaú volta para a terra, Jacó continua a sua jornada, a sua caminhada, se estabelece perto nas terras de Canaã, e ali, então, com seus grandes 12 filhos, que são considerados as 12 tribos, né? Que nós temos, então, no capítulo... E nós temos no capítulo aqui... No capítulo 35, nós temos, então, toda a descendência de Jacó. Toda a descendência de Jacó, né? E os filhos de Jacó, no capítulo 35, versículo 21, diz assim, Israel partiu e plantou, né, sua tenda, e enquanto Israel habitava daquela região, então os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos de Lia, o primogênito de Jacó, que era Rubem, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zabulon. Daí os filhos de Raquel, aquela que não podia dar filhos, que eu falei um pouquinho antes, né? Que tinha dificuldades de ter filhos, que gera os filhos, que, na verdade, Raquel era a que ele queria, a que ele amava. Mas Labão fez uma treta com ele e diz assim, tu quer a Raquel, que é a mais jovem? Primeiro leva a Lia. E ele levou, né? Então, primeiro casou com Lia, e Lia deu vários filhos, mas não deu filho, mas Raquel não dava filhos. Por fim, lá na sua velhice, ela dá, então, filhos, que então, os filhos, digamos assim, os preferidos de Jacó, que por que os preferidos? Porque é da esposa que ele, de fato, amava e queria casar, né? Que é José e Benjamim, ok? Os José e Benjamim. E esse José e esse Benjamim vão ser os filhos que, então, vão dar a sequência para a nossa história, de modo especial, a história da descendência de José, que está a partir do capítulo 37 até os 50. Esse José é aquele José que nós conhecemos. Dia estava os seus irmãos lá, a partir do capítulo 37,
conta a história, então, de todos os filhos, né? E, de modo especial, conta a história de como aconteceu a história de José. Israel teve os 12 filhos, e um dia estavam eles pastoreando as ovelhas longe. Benjamim já havia, então, por alguma razão falecido, e então José foi levar comida para os seus irmãos. E lá, então, os irmãos, sabendo que José era o preferido, o queridinho do papai, resolveram fazer uma sacanagem com o irmão, matar o irmão. Mas Rubem e Judá tentaram ali negociar e, por fim, não mataram, jogaram numa cisterna para que, na verdade, fosse com intenção de depois salvar das garras dos irmãos. Mas, por sorte ou por desígnio de Deus, vem uma caravana de mercadores e então os irmãos vendem José. Vendem José para a caravana e ele é vendido e vai para o Egito. José vai para o Egito e lá no Egito, por alguma razão, ele tem como que o dom de interpretação de sonhos. Ele chega pela sua educação, por todo o seu jeito de se comportar, por toda a sua desenvoltura, José consegue um emprego como copeiro do rei. Mas a bendita da mulher do faraó ali, se encanta com ele e quer que José durma com ele. Como ele não dorme, ela acusa ele de que ele estava tentando ter relações com ela e, por isso, o faraó bota ele na prisão. E lá na prisão, ele começa a interpretar sonhos de algumas pessoas, como, por exemplo, do copeiro, que estava lá como castigo, que teve um sonho doido, né? E aí José disse, não, é porque 3 dias você vai ser restituído do seu cargo. E aconteceu. E um outro disse, eu também tenho um sonho. Aí José disse, não, eu também, 3 dias daqui, só que no teu caso você vai ser enforcado. Dito e feito, aconteceu tal e qual José havia predito. Tempos depois, é o rei quem tem um sonho. É o rei quem tem um sonho. E aí, esse sonho, então, está lá no capítulo 41, e no capítulo 41, diz assim, de manhã, com o espírito conturbado, o faraó chamou todos os magos, os sábios do Egito, e contou o sonho que ele havia tido. Mas ninguém sabia interpretar, e ele estava muito doido. E aí, um daqueles oficiais que havia sido restituído o cargo, um tempo antes, disse, olha, lá na prisão tem um jovem que ele interpreta sonhos. Então, e ele disse, os sonhos que ele interpretou aconteceram tal e qual. E aí o faraó fica assim meio que encantado e quer conhecer José. E vai lá e conversa com José. E aí José diz assim, quem me dera eu ter esse dom, quem interpreta o sonho é Deus. E então o faraó conta para então a história do sonho. Em meu sonho, parecia-me, o faraó diz, em meu sonho, parecia-me que estava de pé à margem do Nilo, do rio. Eis que subiram do rio 7 vacas bem gordas, belas de aparência, que pastavam juncos. Mas eis que outras 7 subiram depois delas, extenuadas, cansadas, magrelas, mal acabadas, feias, mal alimentadas. Jamais vi tão feio em toda a minha vida na terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras. E depois que as devoraram, não demonstraram tê-las devorado, porque sua aparência permanecia tão feia quanto o início. Comeram as 7 vacas magrelas, feias,
comeram as 7 vacas gordas, mas não mudaram a aparência, permaneceram feias e magrelas do mesmo jeito. E eis, aí continua, e vi em meu sonho 7 espigas subindo de uma mesma haste, cheia de belas sementes, mas eis que 7 espigas secas e mirradas e queimadas pelo vento nasceram depois delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas belas. E aí, então, interpreta agora. E aí José diz, então, Deus anunciou ao faraó que vai realizar. As 7 vacas belas e magras representam os 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras representam, então, os 7 anos de seca, os 7 anos de lamúria, os 7 anos de penúria, né? José, então, consegue interpretar o sonho, e o faraó realmente acredita e percebe que José é um homem muito, muito sábio, e tem só não a sabedoria humana, mas também a sabedoria divina. Por isso, o faraó coloca José como administrador do seu reino. E José faz, então, todo um processo, todo um projeto de construções de Silo, para que, na época das vacas gordas, a época das grandes safras, a época do luxo, a época da fartura, pudesse se estocar sementes para que, na época da seca, da penúria, pudesse-se ter sementes e as pessoas continuarem vivas. José fez isso e isso aconteceu. Mas o interessante e o belíssimo dessa história é que tempos depois, no tempo da seca, ora, quem é que vai para o Egito pedir ajuda? Se não é os irmãos de José. Os irmãos de José vão lá no capítulo 42, vão para o Egito, porque tem fome, né? Em Caná da Galileia está uma fome danada. Israel, o pai manda os seus 11 filhos, né? Porque José, em princípio, estava morto, né? Morto. Para o pai, eles disseram que José estava morto. Por isso o pai sofria muito, porque era o filho da esposa que ele amava, era o filho que ele mais amava, e tinha esse outro que era o Benjamim, que era o outro filho que ele mais amava também, né? E os irmãos se arrependeram profundamente de terem feito aquilo com o irmão, visto o sofrimento do pai por anos a fio, o pai sofrendo a dor da perda daquele outro filho querido, né? Então, os irmãos sofreram também amargamente, né, por terem vendido José, e com certeza acreditavam que José também já estava morto, porque foi vendido como escravo. O interessante é que José está agora como o senhor, né? O senhor do Egito, o administrador do Egito. E como um bom egípcio, ele está vestido também de egípcios, com maquiagem, com aquelas togas e com um tipo de barba, né? E José, antes era um moleque, um menino, né? Um jovenzinho, agora, depois de alguns anos, era um homem belo, cevado, bonito, gordo, né? Os irmãos não o reconheceram, mas José os reconheceu. Por quê? Porque quando ele era jovem, os irmãos já eram velhos. Então, era fácil dele reconhecer. E ele também reconheceu o seu irmão de sangue, que era o seu irmão, filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, que era o filho de Raquel. O outro filho mais querido e amado. E aí José faz uma treta com eles. Eles falam e falam, né? José não diz que ele é o irmão, os irmãos compram, eles fazem uma festa e tal, e José manda colocar um cálice, né? Uma peça dele, né? Na embalagem, né? Quando estavam todos carregados, né?
carregaram o faraó. Primeiro que o faraó, se quisesse, não precisava vender. Mas José, conhecendo que eram os irmãos, é claro que ele vendeu. Mas ele vendeu com uma segunda intenção. Ele vendeu e botou na mala do filho mais jovem, do irmão de sangue dele, uma peça de ouro cara. E aí foram embora os irmãos. Quando os irmãos foram embora, ele manda o exército atrás para que então pudessem recuperar a peça. É claro que os irmãos jamais não roubaram, ninguém roubou nada, eles estavam agradecidos, encantados com o modo como o faraó, como então José, o administrador, havia acolhido, né? E o que acontece? O exército chega lá, faz a revista aí nos 11 irmãos e encontra a peça de ouro, né, um cálice de ouro todo bonito, exatamente na bagagem, dentro das sementes, né, dentro do irmão mais jovem do Benjamim, que era o irmão de José de verdade, e o preferido agora do pai, né? O xodó do pai, né? Era o preferido. E os irmãos, quando viram aquilo, batiam no peito, choravam, pediam perdão, mas o exército trouxe o irmão mais jovem para prender, claro, a mando de José, e os irmãos voltaram tudo desesperados e rezando e batendo no peito, e chegaram aos pés de José. Então eles choraram, brigaram e eles rezaram, pedindo perdão, e José disse que aquele irmão, que aquele jovem então que roubou, deveria ir para a cadeia, né? Ser preso porque roubou. Ele como administrador, que tinha usado de tanta benevolência, ter dado as sementes para eles levarem, para matar a fome, eles roubaram. Então ele estava, né, usando esse discurso, e os irmãos disseram: não, pelo amor de Deus, não, porque se esse nosso irmão fica com todos nós, mate a nós todos, deixa nós tudo na prisão, mas leve de volta esse filho, Benjamim, para o nosso pai, porque o nosso pai não suportaria a desgraça de ouvir que mais o outro filho amado, querido da sua esposa amada, teria ficado como escravo no Egito, preso. O pai não suportaria tal notícia. Então eles diziam: deixa-nos todos presos, mate-nos se for preciso, mas leve, mas deixe o menino voltar. E aí, quando eles falam do pai, José como que enche os olhos d'água e não aguenta a pressão e pergunta: seu pai ainda vive? E eles contam que o pai ainda vive e contam quanto o pai amava aquele pequeno, né, o Benjamim, e o quanto a falta o pai sentiu da perda de José. E os irmãos, e ele pergunta: mas como assim o outro irmão? Quem é esse tal de José que vocês... E aí eles contam para José a história de José, que eles venderam como escravo, mas que se arrependeram por tanto sofrimento que causaram ao pai e estavam amargamente arrependidos. Então, é diante desse fato, diante dessa situação, que José então diz: Deus tem, de alguma forma, Deus tem, então, a mão da história, né? Deus quem conduz a história. De alguma forma, o Senhor me mandou aqui para preceder a vinda de vocês para o Egito. E aí ele revela quem ele é, que ele é José, o irmão que havia sido vendido como escravo, e que ele perdoava a todos, porque percebeu que, de fato, os irmãos também haviam se arrependido, que os irmãos, de fato, haviam percebido a bobagem que tinham feito. E aí, então, José manda que os irmãos voltem para o Egito e agora tragam
não só levem as sementes, mas que tragam agora todo o povo de Israel. Traga o pai de Israel, o pai de José, que é Israel, né? O pai das 12 tribos, que traga ele para o Egito, com todos os seus filhos, com todo o seu rebanho, e então José dá as melhores terras para, então, o povo de Israel, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Israel. E é assim, querido irmão, querida irmã, querido catequista, que termina no livro do Gênesis. O povo todo chegando em Israel, aliás, chegando no Egito e se estabelecendo ali. Porém, uma coisa é interessante a gente perceber. Israel, depois de muito, passou o tempo, Israel morre, mas ele não pede para não ser enterrado no Egito, mas que ele seja enterrado na terra prometida, na terra de Canaã, na terra onde corre leite e mel, a terra da promessa feita a Abraão, feita a Isaac e feita a ele como Israel. Amém, queridos irmãos e queridas irmãs? Tínhamos muito para ver, mas o tempo é curto e temos aí, então, a proposta de a gente, então, no próximo texto, partir daqui. Está todo mundo lindo, belo, feliz, nas melhores terras, comendo e bebendo, junto são os preferidos do faraó. Por quê? Porque José é o preferido do faraó, é o administrador, então toda a família de José também é querida e amada pelo faraó. Porém, o tempo passa e o tempo passando, a história, a memória de José se perde, vem outros faraós, e então a gente já está na porta de entrada do livro do Êxodo, que é o que nós vamos estudar no próximo encontro, no mês de novembro. Amém, meus irmãos? Espero que tenha sido de bom proveito esse nosso estudo, rapidamente, mas espero que tenha sido de bom proveito. Passa a palavra para, então, a coordenação, para que ela assuma, a partir daqui, os encaminhamentos. Muito obrigado. Amém, Padre. Nossa gratidão por essa noite de hoje. A gente estendeu até um pouquinho mais, a gente até pede a compreensão de todos, né? Porque a gente navega junto, imagina junto, estar junto, caminhando junto, assim, é muita gratidão, sabe? Nossa, muito obrigado por tudo que o Senhor nos ajudou hoje. É interessante, eu mesmo, tanto que eu estudei, quando fala que os 2 filhos mais novos de Jacó são irmãos de sangue, por isso são os 2 preferidos. E olha que eu já estudei alguma coisa, né? Mas é muito interessante. E toda essa reflexão de hoje, nossa gratidão, nosso muito, muito obrigado, Padre. Deus abençoe, o Senhor continue sempre nos ajudando nesse caminho, no processo da iniciação à vida cristã. Nossa gratidão, tá bom? E assim, agradecer também todos os catequistas que participaram essa noite, a cada um que tirou esse tempo de estar junto, de estar participando. Também lá de Nova União tem algumas pessoas que não são catequistas, mas que faz parte da comunidade e está participando também, né? A Emily Silveira lembra do pessoal lá de Nova União. Provavelmente também tem algumas outras pessoas que às vezes não é da catequese, mas faz parte do processo, está na caminhada, tá bom? Então, nosso muito obrigada. Lembrando que o nosso próximo encontro com os catequistas é dia 18 de novembro, às 19 horas, tá bom? Nossa gratidão também aos pais do Padre Joey, que permaneceram aí nos ouvindo, junto, né? Nossa, muito obrigada. Obrigado por deixar teu filho vir morar com a gente aqui em nossa região de Juína, né? De Aripuanã, mas não só toda Aripuanã, mas também toda a nossa diocese juína, nossa gratidão. Tá, moço, muito obrigada. Se os pais quiserem falar alguma coisinha, Padre, eu tinha desligado o microfone deles, eles querem habilitar o microfone. A mãe? O pai foi deitar porque o pai está doente, mas fiquei feliz de participar e quem sabe na próxima possa participar de novo, tá bom? Amém. Obrigado, mãezinha, aí, pela participação.
Obrigado também a todos os catequistas, né? Mas de modo especial aí a coordenação e todos aqueles que estão aí nos bastidores nos ajudando. Isso, amém. Então, Padre, a bênção, a lista de presença eu vou colocar depois lá no grupo para o pessoal preencher, tá bom? Então, nossa, muito obrigada e até fica com Deus e para dar a bênção final para a gente, né? Isso. E lembrando que, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, né, tá lá no texto, né, bota lá na coisa que a gente vai, dentro do possível, a gente vai também trabalhando essas dúvidas. Então, vocês veem assim, a gente só passou raspando assim, né, no texto, mas é belíssimo, né? Mesmo esse raspão que a gente passou assim, dá para ver o quanto a palavra de Deus ela é profunda, ela é bela, ela é bonita, né? E o quanto tem a mão de Deus conduzindo a nossa vida, a nossa história, e principalmente a história do seu povo querido. Amém? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Abençoe os nossos catequistas, nossas catequistas, a nossa missão de evangelizadores. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém. Fiquem em paz. Tchau, tchau.